Olá, irmãos da Igreja do Calvário, amigos queridos do YouTube, que bom que você está conosco mais uma vez com a gente por aqui. Nós estamos continuando nossa série no livro Desafio aos Pais, os 14 princípios do Evangelho que podem transformar a sua família, do pastor Paul Tripp. Tem sido ótimo. E no último episódio, nós falamos sobre o chamado da paternidade e a grandeza da graça na forma como que a gente lida com esse chamado, com essa missão tão sublime. Se você ainda não viu, eu vou pedir para você voltar lá e assistir, porque está imperdível esse episódio. E hoje nós vamos falar sobre mais dois elementos e princípios na criação de filhos: a lei e a incapacidade. Este é o Família Diante do Calvário. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a lei. E o princípio que o livro nos traz com relação à lei é: seus filhos precisam da lei de Deus, mas você não pode esperar que a lei realize o que somente a graça pode realizar. Bem, você já passou por aquele momento em que, como pai, você se sente extremamente desencorajado, com certeza. Que você realmente acreditou, que você fez tudo que poderia fazer, inclusive tudo que Deus pediu para fazer. Você até exerceu sua autoridade de forma correta, você castigou, você deixou claro todos os princípios, todas as regras, você explicou para os seus filhos que eles deveriam obedecer aos pais, porque era mandamento de Deus, você usou versículos bíblicos, você acredita que fez tudo certo. Mas agora você está em dúvida se valeu a pena tudo isso, porque o seu filho está extremamente rebelde. Ele está mais velho, ele está experimentando a adolescência talvez, novas amizades, novos conhecimentos, e isso tem feito com que ele fique cada vez mais rebelde, mais imaturo. E ele já não te ouve mais. Ele está flertando com todas as coisas do mundo à volta dele, ele descumpre as regras, ele zomba, ele age como se ele odiasse você. E até palavras duras ele já pode ter usado, como, por exemplo, não aguentar mais estar em casa. Tá louco pra ficar mais velho, pra ir embora, pra fazer 18 anos logo. Talvez ele esteja assim. E diante disso tudo, o que resta pra você é lembrar como que eram os anos passados com seu filho. Um dia ele já foi doce, um dia ele já foi tão tranquilo. Às vezes é isso que tá passando na tua cabeça. Mas hoje é tão terrível tudo isso que você tá passando, que você se sente cansado, você se sente completamente impotente por não saber lidar com essas coisas. Ou quem sabe você é uma mãe ou um pai de uma pequena criança agitada, que você muitas vezes tem que sair correndo atrás, enquanto ela mexe, derruba, brinca com tudo dentro de casa, na casa dos outros, na igreja, não sei. Você pode até começar a aderir à técnica de contar até 3. Fulana, não mexe aí. 1, 2, 3, que os pais fazem muito. Isso até funcionou por um tempo, mas agora parece que ela já não liga mais para esse 3 e o que vem com ele. Na verdade, contar se tornou apenas mais tempo para a criança continuar fazendo o que está fazendo. E você já percebe que a criança sabe que você está fazendo, que ela está fazendo errado. E isso te deixa irritada, te deixa estressada, mas também te deixa desencorajada. Quem sabe pais estão me assistindo agora e nesse momento estão completamente preocupados com uma filha, com um filho. Não porque está difícil conviver com ela, pelo contrário, ela é maravilhosa, ela tira boas notas, ela já pensa na faculdade, vai na igreja, parece que está tudo bem externamente, mas internamente você, pai, sabe que tem algo errado com ela. Você vê ela gastando muito tempo com o TikTok, com o Instagram, com as redes sociais. Ela vive observando a vida das meninas, outras meninas, mulheres lindas, dos altos padrões das celebridades. E ela não se acha bonita. Ela não consegue suportar o fato de não ter um namorado. E as fotos delas, as vestimentas dela começam todas a mudar. Você, pai ou mãe, tenta conversar com ela, mas parece que não há regras sendo descumpridas. A menina não faz tudo direito, ela na escola, ela vai na igreja, faz tudo direito. Mas você sabe que ela está se perdendo. Você sabe que tem alguma coisa errada, mas você não sabe mais o que fazer. Ou talvez você é um pai de um menino quieto, um menino bem reservado. Ele dificilmente se abre para você, para uma conversa. Você não consegue acessá-lo de verdade. Você sabe muito pouco sobre ele. Até que você descobre que ele está vendo pornografia. E por mais que você o ame,
Você começa a colocar agora uma série de regras, não usa celular, não vai sair, etc. Todas cheias de regras que fez com que todas as coisas entre você e seu filho ficassem completamente estressadas e insuportáveis. Bem, existe algo por trás de todas essas histórias. Um erro que pais amorosos e até bem-intencionados cometem na criação dos seus filhos, cometem ao lidar com seus filhos. E eu quero que você se lembre do que nós falamos em encontros passados. Como a gente deve considerar que os pais depositam a sua confiança em alguma coisa para ajudar no cuidado dos filhos, na criação dos seus filhos. Eles sempre estão colocando alguma coisa, a confiança em alguma coisa. Fora que todo pai e toda mãe sabem que seu filho precisa crescer, que ele vai ter que amadurecer, que ele vai ter que mudar. Todo pai e toda mãe sabem que eles vão ter que ajudar na formação de caráter, de virtudes, de ética na vida dos seus filhos. E por isso, com certeza, você vai contar com alguma coisa para produzir mudança na vida dos seus filhos. Uma ferramenta, um tipo de ferramenta que você vai acreditar que ela vai ser a principal ajuda para que o seu filho seja transformado. E por você confiar nessa ferramenta, você vai usá-la em muitas situações com seus filhos. Ela vai ser não somente aquilo que você vai utilizar para mudar os seus filhos, como também vai ser o parâmetro que você vai avaliar a forma de mudança dos seus filhos, se eles estão mudando ou não. Agora, antes da gente continuar sobre isso, eu quero que você pare e você reflita nisso então. No último mês, por exemplo, qual foi a principal ferramenta que você utilizou para produzir nos seus filhos mudança? Tente pensar no que você fez com seus filhos, quando eles falham, quando você está irritado, quando eles cometem aquilo que você não quer que eles cometam, quando eles estão errando. Qual é a ferramenta que você usa? Pensou? Pensou em qual a coisa que você usa para mudá-los? Então, o ponto que a gente precisa chegar com toda essa conversa até agora é que uma constatação profunda que o pastor Paul tem e que nós também vamos ter é que, sem perceber, muitos e muitos pais, como eu disse, bem intencionados, eles estão esperando que a lei realize na vida dos seus filhos algo que somente a graça de Deus pode fazer. Eles acreditam que regras podem fazer, mas só a graça pode fazer. E aí, como o pastor Paul diz, uma verdade precisa ser considerada e ela deve moldar todas as suas ações como pai ou mãe. Se as leis e as regras tivessem o poder de mudar o coração e a vida do seu filho, resgatando o seu filho de si mesmo e concedendo ao seu filho um coração submisso e fé para ele, Jesus não precisava ter vindo. Não era necessário Jesus vir. Esse é um ponto. Mas vamos trabalhar isso passo a passo. Em primeiro lugar, a gente vai precisar entender a relação da lei e da graça. Precisar entender como essas duas coisas funcionam na perspectiva de Deus. Eu quero que vocês vejam bem isso. Os seus filhos, eles precisam da lei de Deus. Eles precisam dos mandamentos de Deus. E existe um texto bíblico onde o apóstolo Paulo fala sobre essa engrenagem da lei. E ele está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 7, e o texto diz exatamente assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Isso traz uma grande implicação para nós, isso que Paulo está falando. Queridos, os nossos filhos nascem com uma necessidade desesperada da lei de Deus. Eles nascem com esse tipo de anseio e necessidade. Quando nós nascemos, nós não sabemos o que é certo, o que é errado, o que é bom ou o que é ruim. Nós precisamos da sabedoria que vem da lei de Deus para nos guiar. E sem essa orientação, nós não saberíamos como agir, como pensar, como falar. Então Deus nos dá a sua lei para nos mostrar o caminho certo e também nos proteger. Ele sabe que, como seres humanos, nós podemos nos colocar em perigo o tempo todo depois da queda. Todos nós nascemos com tendências para o erro. Então a lei de Deus é como um escudo para nos manter seguros disso. É uma forma de nos ajudar a entender o que é certo e evitar o que é errado. Então,
A lei divina é boa para nós porque nos dá sabedoria para viver e também nos protege do mal. Eu quero que você veja o que o pastor Paul comenta sobre essa relação da lei com a gente. Olha o que ele diz. A lei como guia nos foi dada também para outro objetivo. Isto é, proteger seus filhos de si mesmos. Todos vêm ao mundo como pecadores. Isso significa que todos os filhos representam um risco para si mesmos e precisam de proteção que a lei de Deus oferece. Visto que a lei de Deus concede a seus filhos a sabedoria norteadora e protetora que, sem ela, eles não teriam, a lei divina é boa para eles. A lei de Deus, que o Paul Tripp está querendo dizer, que a lei de Deus é importante para nós de várias maneiras. Outra coisa importante da lei, por exemplo, é conceder a graça do convencimento aos nossos filhos. Ela nos mostra quando nós estamos errados e que nós precisamos de perdão. Sem essa lei, nós não perceberíamos nossos erros espirituais. Sem essa lei, os seus filhos, eles não saberiam que são pecadores. A lei é como quando usamos uma régua para ver se nós cortamos algo do tamanho certo, sabe? Às vezes, nós não entendemos o quanto precisamos da ajuda de Deus porque nós não vemos claramente os nossos próprios erros. E isso pode impedir de aceitar conselhos, pode impedir de aceitar correções. Um dos aspectos mais perigosos na vida do seu filho é a cegueira dele à profundidade da própria necessidade espiritual. Um filho que não vê a si mesmo com nitidez vai resistir à sabedoria, vai resistir à orientação, à disciplina, à correção dos pais. Por quê? Porque ele acredita que ele não precisa dessas coisas. Ele não vê, ele não consegue enxergar isso. E a lei de Deus não apenas mostra nossas ações erradas, mas também revela o que está em nossos corações. É como um guia confiável que nos ajuda a entender o que é certo e nos corrige quando a gente está errado. Por isso que é importante que sempre nós nos lembremos da lei de Deus e usemos ela para nos guiar, os mandamentos de Deus para nos guiar. Mas ao mesmo tempo que os seus filhos precisam da lei de Deus, escute isso, eles precisam entender a fragilidade também da lei. E aqui que entra um ponto muito importante como pai. Sim, é importante que seus filhos conheçam, sigam a lei de Deus. Muito importante mesmo. Mas é um grande erro confiar apenas na lei de Deus para resolver todos os problemas. E muitos pais, como eu disse, cristãos, podem cair nesse equívoco sem perceber. Eles podem acreditar que a lei faz o que somente a graça pode fazer. Esses pais podem se tornar muito focados em impor regras, punições, se esquecendo de mostrar amor e graça. Claro, as regras, as correções são importantes, na verdade muito importantes, mas elas não são suficientes por si só. É só pensar comigo. Se bastasse conhecer as regras, se bastasse seguir as regras, eu disse, Jesus não precisava ter vindo e morrido. Ele veio porque sabia que as leis, embora boas, não eram bastante para resolver o problema principal da humanidade, o pecado. O maior perigo para o seu filho não é apenas o mal ao redor deles, mas o pecado dentro deles. Isso sim é a maior ameaça para o bem-estar deles. E aqui o pastor Paul é muito preciso em argumentar algo muito importante para nós. Olha só o que ele está dizendo aqui. É isto que todos os pais e mães precisam compreender. A lei cumpre bem sua função de expor o pecado do seu filho, mas não tem qualquer poder de libertá-lo desse pecado. A lei não é capaz de resgatar o seu filho do poder das garras do pecado. A lei não é capaz de dar a seu filho um novo coração. A lei não é capaz de criar nos filhos a mudança duradoura que todo pai e toda mãe desejam. A lei não pode salvar, redimir e restaurar o seu filho. E isso é exatamente o que todo filho precisa. Portanto, se você deseja ser um instrumento de mudança usado pelas mãos de Deus na vida de seus filhos, você vai precisar de algo além da lei de Deus em sua caixa de ferramentas. Isso é muito legal o que ele está dizendo. Que a lei não pode fazer nada. Fora que existe uma realidade escondida por trás da nossa relação com a lei. Como pais, muitas vezes confiamos demais na lei, mas também tendemos a impor as nossas próprias regras, a nossa própria lei, sempre movidos por um desejo egoísta de controle e de reconhecimento.
A gente exige coisas de forma irada, de forma impaciente, muitas vezes, dos nossos filhos, muitas vezes para facilitar as nossas vidas, a nossa organização diária. Estão atrapalhando a nossa vida. E a gente esquece que eles foram dados, essas regras, por Deus, para a glória dele e para o benefício dos seus filhos. Às vezes a gente fica irritado com eles, não porque eles estão desobedecendo a Deus, mas porque eles estão nos atrapalhando. Ou porque eles não estão seguindo as nossas próprias regras. É só você parar para pensar em quantas vezes você ficou chateado com seus filhos nos últimos tempos. Isso foi realmente porque eles ofenderam a lei de Deus? Foi porque eles ofenderam a Deus? Ou porque eles atrapalharam o seu dia? Atrapalharam você? Ou foi porque eles ofenderam a sua reputação? Não é apenas nossa dependência nas regras que nos impede de sermos bons pais, mas também o fato de nós substituirmos a lei de Deus pela nossa própria lei, pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios desejos. Pense sobre isso. E é exatamente por isso que nós precisamos da notícia do Evangelho da Graça. É por isso que o Evangelho é importante. É por isso que o Evangelho é a grande mensagem. Você precisa compreender que a graça de Deus é essencial. Eu sei, a gente está falando disso muitas vezes, mas é porque é essencial, muito essencial mesmo. Sem essa graça, os filhos não se tornam quem eles deveriam ser, nem vão fazer o que é certo. O pecado dentro deles que está causando os problemas, querido. É o pecado dentro dele que faz com que eles ignorem os conselhos que você está querendo dar. É o pecado que faz com que eles entrem em briga com os irmãos deles. Eles tenham dificuldade na escola, eles sejam atraídos por coisas ruins e ajam egoisticamente. Não é o desenho X ou Y, não é o celular em si, não é o TikTok em si, não é o amiguinho da escola. É o pecado que torna a criação dos filhos difícil e cansativa. E a lei não tem capacidade de libertar os seus filhos dessa confusão toda, dessa realidade confusa. A mesma confusão que você tem de enfrentar todos os dias como pai ou mãe. Você e o seu filho precisam da graça, sempre. Por isso que os seus filhos e você precisam muito, muito, muito dessa grande mensagem incrível de Deus. Essa graça é a única esperança para vocês, pais, e também para os seus filhos. Por isso que além de ensinar a eles sobre as leis de Deus, os mandamentos de Deus, é importante mostrar e ensinar sobre a graça de Deus em tudo, tudo mesmo que nós fazemos. Você e o seu filho precisam ser resgatados pela graça de Deus todos os dias, todo santo dia. Você precisa acordar e lembrar da graça. E uma das formas profundas disso acontecer é através da mensagem, do conhecimento, do poder da mensagem do Evangelho. Então, se é isso, você precisa começar a pregar o Evangelho para os seus filhos. E isso não quer dizer que você tem que preparar um sermão, uma pregação, igual o pastor no domingo da igreja, para pregar para os seus filhos. Não. Isso, na verdade, quer dizer que você deve procurar diariamente maneiras de mostrar aos seus filhos o amor, as promessas e o poder de Jesus. Essa é a sua missão como pai ou mãe. É compartilhar a graça de Deus no Evangelho. E isso começa quando você reconhece, a gente já falou, a sua própria necessidade. Quando você admite que não é melhor pai ou mãe sem a ajuda de Deus. Você vai se tornar mais grato pelo amor de Deus e vai desejar que os seus filhos também conheçam esse profundo amor que você conheceu. Cada momento da sua vida com seus filhos é uma chance de você ensinar e de pregar o Evangelho. Cada momento. Quando você sai para a pracinha com eles é uma chance de pregar o Evangelho. Quando você vai corrigi-lo, é uma chance de pregar o Evangelho. As brigas, as notas da escola, as conversas em família, os aniversários, as tristezas, as decepções, depois de assistir um filme ou uma série, tudo isso é uma grande oportunidade de pregar o Evangelho e mostrar a graça de Deus ao seu filho. Então, pare agora, enquanto a gente está conversando, e pense um pouco. Você sabe fazer isso? Você sabe pregar o Evangelho em cada situação, ou a gente chama de costurar o Evangelho em tudo? Você sabe como aplicar a mensagem da redenção nas coisas que você faz e nas coisas que seu filho faz? Por menores que elas sejam, ou você só acredita que o Evangelho, Deus, tem a ver com as coisas da igreja, com as coisas lá na salinha infantil? Isso é muito importante pensar, porque não vão faltar oportunidades para você falar aos seus filhos sobre o quanto eles precisam da graça de Deus. Não vão faltar, não estão faltando agora.
Não vai faltar oportunidade de você contar como que Jesus, na história dele, no evento Cristo, a sua encarnação, a sua vida perfeita, a sua morte, a sua ressurreição, supre a necessidade que seus filhos precisam. Ele é o herói maior das histórias, ele é o melhor irmão, ele é o que foi abandonado, ele é o que obedeceu aos pais perfeitamente, o que serviu a todos e muito mais. Você consegue reconhecer como Jesus, o evento máximo, chamado Evangelho, é tudo e consegue compartilhar isso na vida dos seus filhos? Isso é a coisa mais importante que você vai precisar entender. Olha só o que o pastor Paul comenta no livro dele sobre isso, de pregar o evangelho aos seus filhos. Olha só o que ele diz. O que você quer para os seus filhos? Quer apenas que eles fiquem quietinhos e obedeçam? Quer simplesmente conseguir controlar o comportamento deles até que eles não estejam mais sob os seus cuidados? Quer um pouco mais do que filhos que apenas obedeçam e não constranjam em público? Ou você anseia por mais? Muito, muito mais. Quer filhos que vivam todos os dias como Deus planejou que vivessem, cujo coração é governado pela adoração ao Senhor e que se alegram por viver dentro dos limites determinados por Ele? No fundo do coração, você sabe que sem ajuda não pode produzir filhos assim. Se você prestou atenção, você deve ter começado a perceber que mesmo com os melhores discursos, a melhor correção e a disciplina mais fiel, você é incapaz de controlar o coração dos seus filhos. É hora, portanto, de deixar de tentar produzir no coração e na vida de seus filhos aquilo que somente Deus pode fazer. É hora de render seu coração à graça divina e levar o coração dos seus filhos a confiar nessa graça. Muito bonito isso que ele fala. Porque à medida que você se entrega à graça, você vai sendo moldado. E isso molda os seus filhos também. Afinal, você precisa ser o exemplo do evangelho, da graça para os seus filhos. Acho muito legal que o pastor Tripp fala sobre isso. E eu quero que você acompanhe também isso, o que ele fala sobre. Veja o que ele diz. Eu sei o que criar filhos representou para mim e suspeito que seja assim com você também. Se, como pais, somos de fato chamados para ser embaixadores visíveis da presença, do caráter e do plano de Deus na vida de nossos filhos, então eu devo dizer que em várias ocasiões cumpri pessimamente a minha função. Pela maneira como muitas vezes respondi aos meus filhos, apresentei Deus como um pai irritável, impaciente, crítico, ruidoso e acusador. Alguns temas revelavam uma contradição diária entre a mensagem da graça que eu transmitia oralmente aos meus filhos e a ausência de graça que moldava as minhas reações com eles. Muitas vezes, não consegui moldar a paciência e a beleza maravilhosas dessa graça. Eu estava comprometido com o que era certo para os meus filhos, mas colocava isso em prática da forma errada. Não acredito que você fez uma coisa dessas. Eu faço isso e isso por você e é assim que me agradece? Você não quer saber o que vai acontecer se eu tiver de subir as escadas mais uma vez? Vocês podem ficar quietos pelo menos em uma refeição para que eu possa comer em paz? Não há filho que ouça frases desse tipo e diga a si mesmo: que pai sábio e amoroso, eu sei que posso me abrir com ele. Só queria que ele me dissesse mais palavras assim. Sou tão grato que essa pessoa seja meu pai. Acho que estou começando a enxergar meu próprio coração. Ninguém, adulto ou criança, que tenha enfrentado uma pessoa que se expressa aos gritos, saiu sentindo-se beneficiado pelo encontro. O único desejo é fugir para que aquilo tenha um fim. O único desejo do seu filho, quando você grita, é fugir. Você conseguiu perceber o que ele está querendo dizer com essas coisas que ele acabou de dizer? Ele está dizendo que muitas vezes nós até falamos sobre a graça, mas na vida comum nós vivemos como se essa graça não existisse. Eu sempre me lembro de um amigo contar que certa vez na sua vida, ele era mais novo, sua mãe estava completamente irritada, impaciente com ele, não aceitava o pedido de perdão por uma determinada ação que ele tinha feito. Então ele chegou para ela e disse: engraçado, nós estaremos na igreja domingo adorando o Deus da graça, mas aqui na nossa casa não existe graça. E isso chocou ela por um tempo. Queridos, se Deus quer mostrar seu amor enviando pais amorosos para cuidar de filhos,
que precisam muito disso. Então, o seu trabalho vai além de apenas falar sobre amor, mas também viver isso todos os dias. E é preciso confessar que isso não é fácil, porque muitas vezes a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. A gente esquece completamente do plano de Deus para as coisas. E para representar bem o amor de Deus, nós também precisamos ser cuidados por Ele. Se nós queremos ser pacientes, nós precisamos reconhecer que precisamos da paciência que vem de Deus. Se nós queremos perdoar, a gente precisa lembrar que também precisamos do perdão de Deus. Se a gente quer ensinar os nossos filhos a confiar em Jesus, e eu sei que você quer, você precisa confiar então mais nele diariamente. Se você quer que os seus filhos entendam o erro deles, você também vai precisar reconhecer os seus próprios erros como pais. E por aí vai. Você precisa ver a si mesmo como alguém necessitado. Quando a gente começa a admitir que nós somos parecidos com os nossos filhos, e como nós somos, como você é parecido com o seu filho, e que também nós precisamos do amor de Deus todos os dias, aí a gente começa a ser pai que compartilha o amor e a graça de Deus de verdade, solidamente com os nossos filhos. Nós não precisamos ter medo mais. E isso tudo tem a ver com o nosso segundo princípio que a gente falou, que eu falei que ia falar com vocês, sobre lei e sobre a incapacidade. Reconhecer a sua incapacidade é essencial para cumprir bem a sua missão, o seu chamado. Reconhecer-se completamente incapaz. Incapacidade é o nosso segundo elemento na criação dos nossos filhos. Falar sobre graça e pregar o evangelho para nós e para os nossos filhos traz sempre uma premissa importante para a gente guardar no coração. Nenhum pai tem poder para transformar o seu filho. Ouça isso de novo. Nenhum pai tem poder para transformar o seu filho. Se você quer ser o pai ou a mãe que Deus deseja e fazer o que Ele pediu, há algo importante que você precisa admitir. E essa confissão, essa admissão, pode mudar tudo na maneira como você cuida dos seus filhos. É crucial entender e aceitar que você não tem o poder de mudar e transformar o seu filho. Sabe o que está por trás dessa realidade que eu acabei de dizer? De que você é incapaz. A gente falou diversas vezes isso aqui já. Se qualquer pessoa pudesse mudar outra pessoa, Jesus não precisaria ter vindo à Terra. A vida, a morte, a ressurreição de Jesus mostram que a transformação verdadeira não vem do poder humano. Deus enviou Jesus porque sabia que a gente não pode nos salvar sozinho. Ele fez isso porque não havia outra maneira. Você pode até falar que anda com Jesus, mas você precisa que Ele salve você. E aqui o pastor Paul Tripp, ele, mais uma vez, é muito certeiro ao dizer, olha o que ele diz aqui. Ser pai ou mãe não é exercitar o poder de transformação dos seus filhos. Ser pai ou mãe envolve fidelidade submissa ao desejo de participar da obra transformadora de Deus pelo bem de seus filhos. Pais, eis aqui o que vocês precisam entender. Deus lhes deu autoridade para a obra da mudança, mas não lhes concedeu o poder de fazê-la acontecer. No entanto, abraçamos a ilusão de imaginar muitas e muitas vezes que o poder é nosso. Acreditamos que se falarmos só um pouquinho mais alto ou mais perto, ou se tornarmos a ameaça ligeiramente mais assustadora, ou o castigo um tanto mais severo, os nossos filhos mudarão. E como a mudança não acontece, nós temos a tendência de buscá-la com mais empenho. É claro também que suas ameaças ou recompensas podem fazer com que seu filho te obedeça. Mas isso vai ser momentâneo. Sabe por quê? Porque o comportamento das crianças mostra o que está acontecendo dentro delas. A verdadeira mudança começa dentro do coração. Como pais, vocês vão ter que lidar com algo mais profundo do que simplesmente mudar comportamentos. Você vai precisar lidar com o coração. E você não tem o poder de mudar o coração de outra pessoa. Mas você precisa entender essa mensagem antes de tudo. Muito. Então, a tarefa dos pais é uma. Não é produzir a mudança. Não é. Mas ser instrumentos de mudança submissos e dispostos nas mãos do único que pode produzir a mudança verdadeira e que seus filhos precisam. Mais uma vez eu queria citar o pastor Paul quando ele diz algo muito importante também. Isso significa que você e eu
No exercício da nossa missão como pais, temos de estar dispostos a descartar hábitos antigos, fundamentados na força humana. Precisamos parar com as vozes elevadas, as ameaças crescentes, o xingamento sutil, as palavras de condenação, os castigos progressivos, a mensagem de que somos mais justos do que eles, o silêncio acusador e a recusa de afeto quando eles nos aborrecem. Não me entenda mal. Seus filhos, sem dúvida, precisam que você exerça autoridade, mas não como quem produz mudança. Eles precisam que você exerça autoridade como o representante do autor de toda mudança duradoura. Isso significa desistir de tentar exercer qualquer poder ao seu alcance com o intuito de promover mudança em seus filhos e começar a pensar como um representante. Representar o Deus que nos concede graça para mudar significa buscar oportunidades no dia a dia para expressar essa graça, ajudando nossos filhos a perceberem quanto precisam dela e servindo de exemplo dessa graça em nossa forma de agir e falar com nossos filhos. Claro que você deve corrigi-lo. A Bíblia nos alerta sobre isso várias vezes. Em nenhum momento nós estamos dizendo aqui que a gente deve parar de corrigir nossos filhos com afinco. Não é sobre aceitar que está errado. Não é para deixar a autoridade. A gente está dizendo antes que tudo isso, inclusive a correção, deve se iniciar num movimento de fé e não de incredulidade. A gente está falando do que vem antes de tudo, do que tem que estar dentro do nosso coração ao corrigirmos, ao tomarmos as nossas decisões, ao pensarmos no nosso chamado de pai. Você deve exercer autoridade como pai ou como mãe, mas você precisa confiar no poder transformador da graça de Deus, exercendo essa autoridade, antes de tudo. Uma das coisas mais interessantes que o livro nos ensina é sobre as ferramentas de poder que muitos pais usam na mudança dos seus filhos, que são insuficientes. E aí o pastor Paul, no livro, ele trabalha com 3 ferramentas de poder, basicamente, né? Ele trabalha com o medo, a recompensa e a vergonha. Ele fala que essas 3 são ferramentas que os pais muitas vezes usam para corrigir, para tentar mudar os filhos. E todas elas, se você reparar, podem ser vinculadas à lei, a que a gente está falando, e trabalhadas na perspectiva da lei, mas não tem a graça que pode redimir o coração dos seus filhos. E aí começa a virar tudo regra. E aí a gente vai dar uma olhada em cada uma dessas ferramentas. Em primeiro lugar, o medo. Como que o medo é uma ferramenta de produção de mudança que os pais acreditam. Às vezes a gente pensa que a gente pode assustar nossos filhos o suficiente para eles mudarem. Aí todos os dias nós usamos ameaças como não deixa eu falar mais uma vez, hein? Ou eu vou te arrebentar. Ou se você fizer isso novamente, você vai ficar de castigo durante meses sem sair, que você vai até esquecer como que é o mundo lá fora. Com certeza você que é pai já ouviu isso até da sua mãe às vezes, ou você fala isso. Mas por que a gente faz isso? Porque às vezes essas ameaças elas funcionam temporariamente. Você é adulto, os seus filhos são pequenos, então seu tom de voz, a sua expressão pode assustá-los. Mas é importante entender que assustar não é o mesmo que ensinar. Uma criança que obedece apenas por medo, ela não aprendeu a fazer o que é certo. Ela não aprendeu a fazer o que é certo porque ela quer, mas porque ela tem medo das consequências. Essas ameaças elas não mudam o coração da criança. Elas só fazem com que a criança tenha medo de você. E o medo não produz mudança nenhuma. Fora que vai chegar um momento em que essas ameaças elas não vão funcionar mais. Eles vão ficar maiores do que você. Eles vão ter uma voz grossa também. E vão estar mais fortes do que você. E sabe uma coisa? Isso não vai assustar mais ele. Não vai assustar, essas palavras não vão assustar mais seus filhos. Ameaçar sem mostrar a graça não vai realmente ajudar seu filho ou filha a mudar por dentro do coração, como deveria mudar. Em segundo lugar, nós temos a recompensa, que muitas vezes também é usado por pais para gerar mudança nos filhos. Muitas vezes, quando a gente não consegue mudar nossos filhos, a gente começa a manipular eles, prometendo recompensas para eles, presentes, se eles fizerem o que a gente quer. A gente começa a oferecer algo que nós sabemos que o nosso filho quer, em troca dele fazer o que a gente está pedindo. Um presente, um agrado, uma saída, uma viagem, uma mesada.
E eu quero que você pense em quantas vezes você tenta, ou você tentou fazer com que seu filho mudasse, prometendo dar pra ele alguma coisa, algum presentinho, né? Prometendo dar pra ele, ou dando já pra ele alguma coisa. Você pode até dar pra ele o que ele pede, mas você vai reparar que com o tempo, o que motivou ele a mudar foi simplesmente o amor próprio. O desejo dele por ter os seus próprios desejos satisfeitos. Não amor por outra coisa. Fora que logo logo seu filho vai começar a negociar com você. Aí ele vai escolher o que é bom e o que é ruim de ser recompensado. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai elevar o valor. E se uma pequena obediência temporária é necessária para ganhar o que ele quer, ele vai te obedecer. Mas sabe o que vai acontecer depois? Ele vai voltar aos mesmos erros, ou até mesmo erros piores, porque nenhuma mudança aconteceu dentro dele. Querido, sabe o que é mudar? Mudar significa aprender o que é certo, admitir quando nós estamos errados, significa comprometer-se a viver de forma diferente e pedir ajuda quando é necessário. E usar a ferramenta da recompensa não vai causar essas coisas na vida dos seus filhos, não mesmo. Assim como o medo, usar a recompensa só funciona por um tempo, é temporário. Quando seus filhos são pequenos, é fácil conseguir que eles façam o que você quer, oferecendo algo que eles desejam. Mas quando eles vão crescendo, eles vão começar a perceber que você precisa, que eles precisam de algo mais valioso para eles serem motivados. Então, muitos pais começam a se perguntar quando chega isso: o que aconteceu com meu filho? Na verdade, ele sempre foi assim. Na verdade, ele não mudou em nada. Você só escondeu o problema que era do coração com presentes temporários, com recompensas temporárias. Por último, nós temos a vergonha, que também é usada muitas vezes. Os pais, eles começam a utilizar a vergonha e a culpa, né, que estão muito interligados, para tentar controlar os seus filhos. Aí eles começam a culpar os seus filhos. E aí eles começam a dizer coisas como: eu tenho vergonha de você. Ou você é uma decepção. E até coisas mais pesadas. Mas essas reações não ajudam os filhos a aprenderem o que é certo. Elas apenas fazem com que eles se sintam envergonhados e culpados. E mesmo que os pais não façam isso de propósito, usar a culpa como ferramenta de poder não é e nunca vai ser uma boa forma de educar os filhos, de criar os filhos. E na grande maioria das vezes, a culpa não é uma culpa vertical que é gerada, ou seja, uma culpa que diz respeito a Deus, ou que produz arrependimento. Não. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, é uma culpa horizontal. O que significa isso? Uma culpa que diz respeito aos pais e ao que os pais esperam. Gente, é muito fácil usar a vergonha e a culpa como ferramenta porque os nossos filhos querem ser aceitos e amados. Eles querem ser aprovados. Eles querem ser reconhecidos. Mas ao mesmo tempo, a vergonha e a culpa, assim como a recompensa e o medo, elas são ferramentas que podem ajudar temporariamente. Eles não vão causar uma mudança profunda nos seus filhos, vão causar trauma. Em algum momento, os seus filhos vão sentir as amarras da culpa. E só Deus sabe como eles vão reagir a isso. Eles vão se cansar da imagem que seus pais colocaram sobre eles. Eles vão ficar perdidos. E eles vão se afastar de tudo. Quantos e quantos filhos hoje, talvez você seja um filho hoje, já com outro filho assim, que está completamente perdido e com muitas feridas. Por quê? Porque algo entre os pais e os filhos não foram resolvidos. Por quê? Porque houve culpa e vergonha. Essas três ferramentas são muito usadas, mas nós precisamos lembrar de duas coisas para vencer essas ferramentas. Primeira, sim, Deus te deu uma missão. Ele te chamou como um pai, te chamou como uma mãe e te chamou para você formar os seus filhos à medida que ele te forma. E você não vai poder se conformar com menos que isso, não vai. E dois, sim, você não tem capacidade de realizar essa missão por si mesmo. E reconhecer essa incapacidade é essencial para que, como pai, você seja o que deve ser e faça o que deve fazer. O Paul Tripp, o Pastor Paul, ele nos lembra de uma verdade muito explosiva e muito confortadora. E eu quero muito que você preste atenção no que ele está dizendo. Esta é a boa notícia. Podemos admitir nossa impotência como pais e não viver em constante pânico e frustração. Podemos assumir nossa incapacidade
e não nos preocupar durante os anos em que cumprimos nossa missão de pais. Por quê? Porque como pais, servimos a um Redentor gloriosamente amoroso e poderoso. Ele ama nossos filhos infinitamente mais do que nós. E como prova desse amor, colocou-os em uma família da fé, onde a história do seu amor será ouvida muitas vezes. O seu poder excede nossa capacidade de compreensão. O mesmo poder inexplicável que usou para ressuscitar Jesus dos mortos, ele agora libera para conceder visão, convicção, poder e desejo a nossos filhos desesperadamente carentes. Em sua graça, ele jamais voltará as costas ao seu clamor como pai ou mãe e ao clamor de seus filhos que o buscam. Ele se deleita no amor, ele se deleita na reconciliação, ele se deleita no arrependimento e na transformação, ele se deleita em derramar o seu poder sobre seus filhos a fim de realizar neles a sua vontade, mas que eles são incapazes de realizar por si mesmos. Ah, queridos, que verdade maravilhosa isso! E reflita então agora. Você consegue descansar na graça de Deus? Ou você está tentando controlar os seus filhos o máximo possível? Ou você está procurando o lugar da verdadeira mudança para eles? Você está se cansando porque se preocupa muito mais com suas regras? Ou você está ajudando seus filhos a encontrar o lugar da ofensa a Deus e ao mesmo tempo o perdão do Evangelho? Eu gostaria muito que você pensasse nessas coisas e refletisse sobre isso. Ao mesmo tempo que você corre, e corre muito, para os braços da graça de Deus. Pense nisso. Esse foi mais um episódio do Família Diante do Calvário. E eu espero mesmo que Deus esteja falando com você através desse programa. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir o conteúdo. Comente também aí embaixo. Comente o quanto Deus tem falado com você e os desafios que você tem tido na jornada como pai. E muito mais importante, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre essas coisas. Que Deus abençoe você e a sua família. Eu espero você no próximo episódio. Grande abraço.